E hoje nós celebramos o dia de São Pio de Pietrelcina. Nascido com o nome de Francesco Forgione, ele foi seguidor fiel de São Francisco de Assis. Segundo a história, ele foi o primeiro sacerdote da igreja a receber os estigmas do Cristo do Calvário. Para conhecer melhor essa história, nós vamos assistir a uma reportagem. A virtude da fortaleza brilhou vigorosamente em Padre Pio, e ele bem cedo compreendeu que o seu caminho haveria de ser o da cruz. Por isso logo o aceitou com coragem e por amor a Deus. Durante muitos anos, experimentou além dos sofrimentos das suas chagas, os sofrimentos da alma, que suportou com serenidade admirável, com profunda humildade e resignação. A Igreja Católica Romana sempre teve cautela e vigilância em relação a tudo aquilo que excede a explicação humana, particularmente no tocante aos fenômenos sobrenaturais. Por isso, assim que os fatos incomuns ocorridos com o Padre Pio começaram a ser divulgados, a Santa Sé começou a investigar sobre o que estaria verdadeiramente acontecendo. Ma per il resto Padre Pio è stato sottoposto a necessarie. Padre Pio esteve sob investigações do Santo Ofício e restrições ao seu ministério, não tanto ao Padre Pio, mas ao fanatismo que foi criado em torno de sua pessoa. Padre Pio teve que combater também com a limitação do ministério sacerdotal, com as incompreensões e com estes devotos que talvez o tenham feito sofrer até mais que os seus caluniadores. Porque o excesso de devoção que se transformava em fanatismo não era bem visto pela autoridade da Santa Sé, pelo Santo Ofício. Dalle autorità della Santa Sede, dal Santo Officio. As suspeitas contra o Padre Pio cresceram, impulsionadas pelo ódio de seus difamadores. Em junho de 1922, o Santo Ofício emitiu disposições destinadas a isolar ele dos devotos, proibindo de mostrar as chagas, falar delas ou permitir que elas fossem tocadas. Trocaram seu diretor espiritual, ficando suspensa toda a comunicação epistolar. Proibiram também de responder qualquer carta ou aconselhar quem quer que fosse. Mandaram ainda seus superiores afastar ele de San Giovanni Rotondo, o que acabou não acontecendo. Possiamo dire maltrattato, anche perseguitato dalla Chiesa lungo tutta la sua. E podemos dizer que Padre Pio foi perseguido pela Igreja durante toda a sua vida, até quase a morte, mas sempre amou a Igreja. E quando alguém, para defendê-lo, queria atacar a Igreja com algum escândalo público, Padre Pio dizia: "Não permito fazê-lo, porque a Igreja, mesmo quando afeta você, é sua mãe e você deve amá-la." E eu creio, na minha convicção pessoal, que Padre Pio ofertou a sua vida ao fim do seu caminho terreno pela Igreja, quando o Papa Paulo VI, em julho de 1968, escreveu a Humani Vitae, aquela famosa encíclica sobre o amor familiar, conjugal, etc., reafirmando a doutrina tradicional da Igreja, suscitando uma grande onda de oposição, também no interior da Igreja, da parte de alguns bispos, e o Papa estava sofrendo muito. Padre Pio lhe escreveu uma carta, que encontramos no seu epistolário, na qual, entre outras coisas, encontramos um agradecimento ao Papa por seu ensinamento, que havia transmitido à Igreja e prometendo obediência e docilidade ao magistério, como era a tradição na Ordem dos Capuchinhos. Padre Pio, então, oferece sua vida pelo Papa e pela Igreja. Nell'Ordine dei Cappuccini, Padre Pio anche in qualche modo, tra le righe, offre la sua vita per il Papa e per la Chiesa. A reação de São Pio ao tomar conhecimento de cada proibição era elevar os olhos ao céu e se abandonar à vontade de Deus. Aceitou tudo com humildade e resignação, ainda que soubesse serem injustas aquelas penas. Che Padre Pio sia morto offrendo la sua vita al Signore. Padre Pio morreu oferecendo sua vida ao Senhor pelo bem da Igreja e do Papa. Não obstante tenha sofrido toda a vida por causa de um tratamento talvez injusto, porém que ele sabia que era uma permissão de Deus e sabia que só na Igreja se pode santificar,
Portanto, aceitou com humildade e obediência tudo o que a igreja o comandou. O santificare e quindi Padre Pio ha accettato con umiltà e obbedienza. Muitos livros foram escritos sobre as perseguições sofridas por Padre Pio, desmentindo as acusações contra ele, revelando a má-fé daqueles que o difamaram e relatando os fatos em todos os detalhes. Os sofrimentos físicos provocados pelos estigmas, os esforços quase sobre-humanos do apostolado e as calúnias e perseguições que crucificaram a alma dele se reverteram em glória, ainda nessa terra. A vida de Padre Pio é um espelho da regra franciscana, um espelho do Evangelho. Portanto, a nossa missão é levar Padre Pio à regra de São Francisco e o Evangelho às casas das pessoas, como fazia Padre Pio com as suas cartas. Já em 1962, dezenas de bispos e arcebispos participantes do Concílio Vaticano II visitaram Padre Pio. 2 anos depois, um comunicado da Congregação para a Doutrina da Fé manifestava ser vontade do então Papa Paulo VI que ele voltasse ao seu ministério em plena liberdade. Quando a multidão dos fiéis souberam do fato, acorreram novamente a San Giovanni Rotondo, com o desejo de ver o santo frade e tocar nas chagas das mãos ou ao menos o hábito dele. Em 20 de setembro de 1968, quando completou 50 anos de sua estigmatização, o Padre Pio percebeu que estava próximo seu fim. Às 2 horas da madrugada do dia 23, depois de receber a unção dos enfermos, com o rosário nas mãos e nos lábios os nomes de Jesus e Maria, sua alma voou para o céu. Tinha 81 anos. Uma imensa quantidade de pessoas foi venerar aqueles santos restos. As crônicas do convento mostram que ali não aconteceu o funeral, mas o triunfo do Padre Pio. Começava na eternidade a vida de um dos santos mais cultuados atualmente na Itália e no mundo todo. A voz e os gestos de Padre Pio continuam a ecoar em San Giovanni Rotondo. Muitas são as obras fundadas pelo santo ou inspiradas por ele. Um exemplo é a Casa Alívio do Sofrimento, fundada há 60 anos por Padre Pio. Hoje é um dos hospitais mais importantes da Itália, pela extensão e equipamentos de última geração. A unidade de saúde atende cerca de 50.000 pacientes por mês de diversas partes da Itália. Padre Pio raccolse questa idea e cominciò a diffonderla fra i suoi figli Padre Pio abraçou a ideia e começou a difundir entre os seus filhos espirituais e em poucos dias, um grupinho dos filhos reuniu um comitê com a ideia de realizar este desejo de Padre Pio: construir um novo e grande hospital, com critérios de modernidade, mas sobretudo com a ideia de dar aos doentes um clima de familiaridade e de assistência amorosa a poucos passos do convento. Rapidamente, foi dado o encargo a um arquiteto da província de Nápoles, mas não foi realizado tão logo, porque em 1940 a Itália entrou na Segunda Guerra Mundial. Todo o projeto ficou suspenso, bem como a doação das ofertas, e o início do hospital só se deu em 1947, durando 9 anos a sua construção. E em 5 de maio de 1956, foi inaugurado como missa presidida por Padre Pio. Com uma messa presieduta da Padre Pio. Outra obra que nasceu inspirada em difundir a mensagem do Evangelho por meio dos ensinamentos e da experiência de São Pio de Pietrelcina é a Telerádio Padre Pio, um canal de televisão e um de rádio de inspiração católica, transmite o sinal em rede com a emissora nacional Padre Pio TV, que também transmite via satélite na Europa e na região do Mediterrâneo. A nossa atividade altro não é. Então, a nossa atividade não é outra que não a continuidade do ministério do Padre Pio na direção espiritual. De fato, o símbolo da nossa TV contém parte das cartas de Padre Pio, porque se quer indicar a missão da nossa TV, que é o que fez Padre Pio.